Olá a todos! Hoje eu vou contar a história do anime de comédia Megami no Café no Terrace. E vou logo dizendo que se você abrir um café por causa desse anime, você vai ter uma bela surpresa. Mas antes de eu começar, deixe seu like, se inscreva e ative o sino das notificações para não perder nenhum vídeo novo aqui do canal. A história começa com Hayato, um universitário que estava voltando para casa depois de 3 anos, após a morte da avó, que também possuía um café de frente para a praia. Ao entrar, ele diz que seria melhor fechar do que tentar vender. Quando de repente ele é surpreendido por uma garota de roupas íntimas, que começa a gritar assim que o percebe ali. Ele então tenta fugir, mas é surpreendido por outra garota, e de novo, e de novo, e de novo. Ele fica sem entender nada, até que recebe um golpe de Ami, que o nocauteia, e em seguida é amarrado por elas, o que deixa ele zangado. Porém elas explicam que eram empregadas do café, e que moravam com a avó dele como se fossem família. Elas então dizem que tem o direito de morar ali, e que ele devia voltar para Tóquio, mas ele rebate dizendo que a casa é dele. Ouka aponta que ele deixou a avó sozinha por anos, e que elas até pagaram pelo funeral, porém ele se justifica dizendo que tinha brigado com a avó, e que não sabia que ela tinha morrido até pouco tempo, mas que poderia pagar elas pelo funeral, enquanto grita para ser desamarrado. Na praia, as garotas ficam tristes por terem que se mudar, já que o prota quer demolir o café para transformar em um estacionamento. O que faz Ouka gritar de raiva, e as outras reclamam por não terem dinheiro para se mudarem, até que são interrompidas por Ami, que percebe naquele momento que foi a única que o prota viu despida. Isso faz Hiro ter a ideia de usar a aparência delas, já que segundo ela, os homens são animais movidos pelo desejo. Em seu quarto, Hayato pensava na sua situação, até que se lembra de quando discutiu com a avó, mas já nem se lembrava mais do motivo da briga. É aí que Ouka aparece de empregada e o convida para comer com elas, o chamando de mestre, de acordo com o plano de Hiro, mas ele logo percebe o truque, e a desafia a preparar frango frito, infelizmente para ela que acaba queimando tudo, e Hayato caçoa dela por desperdiçar tempo e dinheiro. Sendo assim, Hiro manda Ami tentar agora, mas quando ele comenta sobre as roupas dela, ela fica envergonhada. No banho, Hayato se lembra de quando disse à avó que seria rico, e faria pessoas trabalharem para ele, desagradando sua avó bem humilde. Ele então diz que sente vergonha de sua arrogância, e fica aliviado pelas garotas não o surpreenderem ali. Ao cair da noite, ele encontra Kane fumando no café, enquanto escrevia uma música, e ela diz que não faz sentido ele cobrar que as pessoas não fumem, já que vai demolir o café. Em outro lugar Hiro da bebida Shiragiku enquanto pensa que o prota está com a guarda baixa. O que faz ela ficar muito bêbada, e cheia de desejo pelo cheiro dos homens, e ela até diz que vai fazer ele suar para deixar o cheiro mais forte. Hiro então revela que a amiga perde os limites, mesmo com a menor dose de álcool, que aumenta muito seu fetiche por cheiros. Agora tudo o que ela precisava fazer era filmá-lo para depois fazer chantagem, porém Ami estraga tudo ao resgatar a amiga, e atacar Hayato. Na manhã seguinte Shiragiku prepara o café para ele, sem se lembrar de nada da noite passada, e Ami pede desculpas a ele por ter atrapalhado o plano de chantageá-lo, revelando que ela não é muito inteligente. É aí que os caras da demolição chegam para discutir os custos, o que faz Hiro e Ami cogitarem matá-lo. No entanto, quando um dos homens derruba a placa do café como se fosse nada, Hayato começa a se lembrar de sua avó, ficando comovido enquanto guardava a placa. Depois disso, ele se lembra do enterro dos pais, e em como sua avó cuidou dele, mas é interrompido por Ouka que prepara arroz para ele, a única comida que a avó ensinou a garota, com o intuito que Ouka fizesse para ele caso algo acontecesse com ela. Sozinho, Hayato diz que a comida fede a pobreza, enquanto se lembra de sua avó sendo humilhada por cobradores, a ponto de fazê-lo chorar. Ele diz que só foi para Tóquio para assim poder dar o troco em quem humilhou a avó, sem saber que Ouka ouvia tudo, e com isso ela muda de opinião sobre ele. Depois disso, eles conversam sobre o prato, e ele diz que estava normal, e em seguida ele pergunta se elas comiam com a avó de forma animada, como na noite anterior. Ouka confirma,
e diz que a avó morreu sorrindo, deixando Hayato feliz. Sendo assim, ele pede o livro da contabilidade do café, e se irrita com a péssima gestão da avó, ficando surpreso que o café ainda não tenha falido. É aí que ele anuncia que será um novo gerente por 1 ano, e se o café não der certo ele voltará para a universidade. A notícia deixa Ouka irritada por ter que morar com ele, mas elas acabam aceitando, já que não tem escolha. No episódio seguinte, elas se apresentam. Ami era do clube de karatê da escola, Shiragiku e Hiro eram universitárias, Akane só fazia bicos, e Ouka era aluna de uma escola técnica. Isso faz Hayato pensar se como deusas, elas salvariam o café, mas já começam a discutir porque nenhuma delas queriam ajudar a limpar a casa. Chegando a revelar que deixavam tudo para a avó fazer, o que faz Hayato dizer que por isso que a avó morreu tão cedo, mas elas dizem que ajudavam um pouquinho. Shiragiku então diz que cuidaria da casa, já que gosta de cozinhar e não odeia limpar. Entretanto, como Hayato diz que odeia tratamento desigual, todo mundo foi obrigado a ajudar na limpeza da casa, enquanto acidentes convenientes demais acontecem. Depois disso, Hayato causa uma confusão ao lavar as roupas íntimas das meninas, sem nem se importar, mas fica com medo depois de ver o ódio delas. Como castigo, ele recebe a missão de limpar o café. E é aí que ele e Shiragiku conversam sobre o moedor de café, que era muito importante para a avó deles, e ela agradece por ele não deixar todo o trabalho da casa ficar por conta dela, e ele a surpreende dizendo para ela não ser tão formal, já que eles são a família da avó, o que a deixa feliz. Em seguida, ela o chama para jantar, já que era uma obrigação que todos comessem juntos naquela casa, e eles até aproveitam para verem as flores de cerejeiras unidos como uma família. Depois disso acontece uma cena cômica com o prota no banho, que é surpreendido por Ouka, que reclama dele não ter colocado uma placa de ocupado, e Ami aparece para defender as mulheres da casa de novo. No dia seguinte, eles fazem um pequeno treinamento, e mesmo nunca tendo feito café antes, ele estava confiante. No entanto, as garotas não gostam nem um pouco, o que o deixa irritado, e por causa disso ele passa horas treinando sua habilidade. Até que é surpreendido por Akane, que começa a fazer um café para ela. De forma rude, Hayato a desafia a fazer um para ele também, tendo em vista o jeito que ela o criticou, mas para sua surpresa o café dela era tão bom quanto o de sua avó, portanto ele pede gentilmente que ela o ensine, fazendo Akane se lembrar que a avó havia dito que às vezes ele é rude, porém sempre se desculpa no final com uma cara fofa. Ao perceber isso, Akane o deixa constrangido e aceita ensiná-lo. E o dia termina com outra cena cômica de Hayato sendo surpreendido no banho e apanhando de Ami. No dia seguinte, o Prota e Hiro saem para convidar os comerciantes parceiros e avisar que o café iria reabrir. Ela tenta provocar ele dizendo que ele só queria um encontro, porém ele diz que entre todas, ela é a menos pior. Assim que encontram alguns fornecedores, Hayato deixa o clima ruim com seu pessimismo. Porém, Hiro ajuda a deixar o clima mais leve e confortável em todos os lugares que eles foram. No fim do dia, eles param em um templo, e Hayato pensa que ela só queria fazer ele parecer mal na frente das pessoas. No entanto, assim que termina de rezar pelo café, ela critica a forma emburrada que ele cumprimentou as pessoas. Isso faz o Prota se lembrar de sua avó, e ele se desculpa com ela pelo ocorrido, comovendo ela um pouco, a ponto dela mostrar sua calcinha como pedido de desculpas por ter exagerado com ele, mas ele acaba com o clima rolando escada abaixo. No episódio seguinte, Hayato e Ouka brigam porque ela queria lavar suas roupas separadamente, mas ele rebate que iria aumentar os gastos. Hiro ouve tudo, e vai falar com ele para se dar melhor com a amiga. Hayato diz que ela que gosta de implicar, mas ele concorda que pelo bem do café deveria tentar, e ele até imagina o que aconteceria se eles brigassem na frente dos clientes. Akane escuta o que ele queria fazer e recomenda que ele a elogie, e diga que ela é bonita. Sendo assim, ele força um sorriso e admira o fato dela estar lavando roupa, mas ela o ataca por não gostar da expressão dele e diz que ele estava tentando provocá-la. Ao cair da noite, ele lamenta o fiasco que foi o jantar, porque a única coisa que ele não gostou foi a salada, que soube só depois que foi feita por Ouka. Logo depois ele vai avisar que o banheiro está livre, e a surpreende experimentando o uniforme. Ele fica desesperado para evitar a briga iminente,
E como último recurso ele elogia o uniforme. No entanto, ela fica muito feliz, revelando que foi ela que fez os uniformes, e que seu sonho é ser designer de moda. Ela também se lembra da avó dizendo que mesmo sendo rude, Hayato nunca mente, o que significa que seu elogio foi mesmo sincero. O clima fica leve, e ela reconhece o progresso do café do Prota, porém Shiragiku acaba com tudo tentando agarrá-lo bêbada, e ele conclui que era por causa que Ouka colocou vinho na salada, e Ami tira fotos para guardar como provas desse lado oculto da Shiragiku. Na manhã seguinte, Ami fica bem curiosa sobre o que o Prota estava fazendo, se divertindo quando deixa ele irritado. Logo depois Hayato anuncia que eles irão abrir o café no dia seguinte, e elas ficam bem confiantes que tudo dará certo. É aí que ele as surpreende com o pagamento do mês, e revela que ele conseguiu por causa do investimento que ele faz desde o ensino médio. Mas ao contrário das outras, Ami parecia esconder algo. No fim do dia Hayato fica feliz por estar se dando bem com as garotas, até que é surpreendido por Ami, que o pergunta por que eles conseguiram se dar bem tão rápido. E ele conclui que foi graças à avó que sempre falou bem dele, e que talvez ela pensasse que ela não estaria mais ali quando ele finalmente voltasse. Isso faz Hayato achar que Ami não é tão burra assim, porém ela estraga tudo dizendo que é tudo mérito dela, o que faz ele voltar a pensar que ela é burra. Logo em seguida ela diz que coisas preciosas podem se quebrar facilmente, e pede desculpas se ela for culpada por algo assim, o que o deixa sem entender as palavras, mas logo começa uma cena cômica quando ela mostra que quebrou o computador e celular dele. Ela então explica que estava carregando a bandeja de chá junto com os pesos, e acabou derrubando em cima das coisas dele, e para piorar a empresa que o Prota investia se meteu em um grande escândalo, e sem o computador, ele não podia vender as ações. Se sentindo culpada, Ami pergunta se ele queria dar uma apertadinha, o que só o deixa mais zangado, porque agora suas finanças estavam no mínimo. No dia seguinte o café é aberto e Hiro o alerta para não se irritar com os clientes, e ser sempre educado. No início tudo vai bem, e os clientes dizem que o gosto do café do Prota é igual ao da avó, o que o deixa feliz, porém o clima fica pesado quando Fua, o homem que emprestou dinheiro para a avó aparece, despertando sentimentos ruins em Hayato, e elas percebem o quanto o homem é rude, e ele exige que Hayato se curve assim como a avó, e continua ofendendo Prota, mas a gota d'água foi quando ele ofendeu a avó, o que fez Hayato ter que segurar as garotas, e inventa uma desculpa que elas só queriam matar uma barata, mas o homem se irrita, e levanta a saia de Shiragiku, chamando o local de bordel. Isso faz Hayato segurar e pedir para que ele se retire, antes que ele fique irritado, senão até iria processá-lo por assédio, recebendo apoio dos clientes que iriam testemunhar a favor, fazendo o homem ir embora prometendo ter volta, e o clima fica leve novamente, com eles mais unidos do que nunca. Mas assim que fica sozinha, Shiragiku diz que Hayato não mudou nada em 15 anos, indicando que ele se esqueceu dela, mas ela ainda se lembra. Algum tempo depois, vemos que a clientela do café foi diminuindo pouco a pouco, a ponto de ficar vazio, deixando Hayato preocupado. Portanto, ele planeja participar do Festival das Cerejeiras para divulgar o café. Ficando decidido que metade iria para o festival, enquanto metade ficaria no café, e todas ficam empolgadas com a ideia. Shiragiku decide criar um novo cardápio, e começa a fazer biscoitos que tinha licor na receita, deixando Prota preocupado com ela ficando bêbada. Logo em seguida Hiro aparece oferecendo ajuda, e fica irritada por não ter nada para fazer, mas se anima quando Prota diz que ela iria cuidar do café enquanto ele estivesse fora. De volta aos biscoitos, Shiragiku diz que começou a cozinhar por causa de um restaurante que ela visitava com o pai, que tinha um cheiro maravilhoso, parecido com o cheiro do suor dele. E aí que ele percebe que ela ficou embriagada com o álcool evaporado. Ela então começa a tirar a blusa dele, e para piorar Hiro flagra os dois, e o acusa de deixar a amiga bêbada. Em outro lugar, Ami estava experimentando os uniformes de primavera, e ela revela que seu sonho é ser uma super-heroína da justiça, e só de olhar para a cara de Ouka sabemos o que ela estava pensando, mas assim que Ami pede que Ouka transforme a tiara em um lança-míssil, Hayato aparece ofegante, e usa a tiara para cobrir Shiragiku, porém as garotas não podiam deixar barato, e Ami manda o Prota para longe. De noite,
Hayato diz a Kane que eles não conseguiram desenvolver um novo cardápio, e é aí que a Kane revela que ela tinha feito uma receita de biscoitos para a primavera junto da avó, o que faz o Prota implorar para ver. Na manhã seguinte, Shiragiku acorda sem se lembrar de nada, pensando que alguém fez uma pegadinha com ela. Assim que o trabalho começa, a Mi fica empolgada, e lá eles encontram seus colegas comerciantes, que torcem pelo sucesso deles. Enquanto isso, no café, Shiragiku diz que vários clientes que vieram do festival apareceram e que tudo estava indo bem, mas assim que termina a ligação vemos Ouka sendo importunada por alguns homens que não a deixavam em paz, que logo voltam seu alvo para a barraca do café. É aí que os outros comerciantes aparecem para brigar e até ameaçam chamar a polícia, o que faz os homens saírem de lá. No jantar eles comemoram o sucesso do dia, e ficam animados para o próximo dia, mas na manhã seguinte eles encontram sua barraca cheia de lixo, e suspeitam que possa ser obra do cobrador da avó, mas no fim o Prota acaba dizendo que vai fechar a barraca, o que faz Ouka se sentir culpada, porque pode ter sido culpa dos babacas que ela trouxe. No entanto, Hayato diz que só fecharia a barraca, mas que o contra-ataque viria logo. Pouco tempo depois vemos que com o comando de Hayato, eles reformaram um antigo carrinho da avó, e seu design era impressionante. Logo eles voltam a vender com força, e eles até postam nas redes sociais, que atrai tantos clientes que eles até precisam reabastecer seus produtos. Além disso, o uniforme delas é bem elogiado, e Hayato não esconde que foram feitos por Ouka. No entanto, as coisas pioram quando encontram os arruaceiros na rua, que admitem que foram eles que destruíram a barraca. O líder diz que eles não tinham permissão para abrir a loja na frente da casa dele, e até golpeia Hayato, por ter um pai amigo na polícia. No entanto, o Prota explica o conceito de legítima defesa, o que significava que a Mi estava livre para lutar, derrubando dois em um instante, mas ela colapsa por estar exausta de ter corrido para repor o estoque. É aí que o homem pega um bastão para atacá-la, mas ela usa sua tiara com um lança-míssil e o derrota com um Shoryuken. Sim, o mesmo do Street Fighter. O Prota fica muito chocado com a função escondida da tiara, e Ouka pelo fato de a Mi realmente ter usado. Os homens então ficam morrendo de medo, sendo assim o Prota aproveita para dizer que Ouka era a mais forte do café, conhecida como a cachorra louca, o que faz eles correrem por suas vidas, enquanto Hayato comemorava, porque ele ainda conseguiu gravar toda a confissão deles, e revela que foi por isso que ele se deixou ser golpeado. Ouka então critica a ideia dele, porque ele poderia ter se machucado de verdade, mas ele responde que se ele não fosse o alvo, teria sido o carrinho que Ouka trabalhou muito para deixar bonito, portanto ele tinha que proteger o trabalho dela. Essa confissão a deixa emocionada, mas ela não dá o braço a torcer e o episódio termina com um clima leve e divertido. Muito obrigado a todos por terem assistido, o vídeo de hoje fica por aqui, e até a próxima.